Olá, pessoal! Continuando com as nossas entrevistas, agora nós vamos conversar sobre a parte de gestão tributária, com ele que vem lá de Toledo. Cleiton, seja bem-vindo! Obrigado, boa tarde. Então, ele também representa a empresa HO Seg e vai contar um pouquinho para nós o que é o intuito da empresa, qual é a área de atuação e a gente vai trocando essas ideias. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você vai estar nos assistindo, né? Contando então um pouco sobre a HOSEG, né? Surgiu a ideia então de montar a empresa, principalmente no primeiro momento com a ideia de higiene ocupacional, mas logo depois, né, me especializando em 2020 na área de tributação especificamente, e passando por grandes empresas lá na região oeste, né, eu acabei me deparando e vendo a grande oportunidade de mercado que é para o engenheiro de segurança do trabalho, né, se aperfeiçoar nessa área em termos de mostrar o resultado enquanto número. Né? Então, quando foi desenvolvendo ali, eu fiz o cadastro no Syscope, né, contando a história um pouquinho da empresa, fiz a primeira daí, a cooperativa, fiz lá um curso com eles e assim, abriu o olho, principalmente quando a gente fala de RAT, FAP e FI. Então, nós desenvolvemos o SafeApp, que é o software estratégico, né, que integra informações do RAT, FAP e FI da empresa. Por que integra? Né? Porque assim, embora chame-se tributação em SST, né, eu digo que 80% da tributação, a gestão fica na saúde e na segurança ocupacional. Porém, 10% tem um papel importante a folha de pagamento e outros 10% jurídico. Por que esses 10%? Toda a parte de números fica na folha de pagamento. São eles quem apuram para que a empresa recolha essa tributação. Então, muitas vezes a segurança do trabalho ela faz algum trabalho, né, ou faz até um trabalho bom e não consegue mostrar número daquilo que ela está fazendo. Enquanto gestão de afastamentos, que é o controle de benefícios, né, que muitas vezes a pessoa vai até por B31, que não tem relação com o trabalho, volta 91, daí a gente tem os NECs técnicos previdenciários, que é o individual profissional, né, do trabalho e também o epidemiológico. E aí o epidemiológico ele é presunção de culpa da empresa. O que é a presunção de culpa? Muitas empresas ainda hoje têm medo de emissão de vou emitir CAT, vai impactar no FAP. E já desde 2019 não é mais assim. Né? Então, mesmo que a pessoa vá para o INSS, tenha um benefício, né, expedido por presunção de culpa, que é o NTEP, né, o nexo ali estatístico de CID com a atividade econômica do CNPJ, cabe à empresa provar o contrário, independentemente de abertura de CAT ou não. Então, com base nessa ideia, à medida que foi evoluindo e fomos aplicando, a gente teve a ideia. E aí, por quê? Eu trabalhava num grande grupo do agronegócio na região oeste. Eu era supervisor corporativo. E aí identificamos uma grande oportunidade, porque a empresa tinha mais de 130 CNPJ e nos três maiores, numa análise superficial que eu fiz, né, tinha uma oportunidade aí de reduzir, né, basicamente uns 20 milhões de reais em 5 anos, que é o prazo não prescrito da legislação tributária. E isso chamou a atenção dos diretores. Obviamente, quando se chegou a informação a eles, que são os donos da empresa e de todo o estratégico. E um dos passos, né, quando eles pediram para mim, que era para... o que você precisa, Cleiton? Então, para fazer, né, ou de corporativo, melhor dizendo, para vocês entregarem um trabalho de resultados. Aí, entre eles, a gente começou um trabalho de fazer um indicador dentro da empresa. E a gente usava o software lá, que é o software CN de gestão. Folha de pagamento, saúde e segurança. E eles não tinham nada de tributação dentro do que pudesse oferecer pra gente. Aí foi contratado um programador externo e aí eu tive que ensinar ele a criar um relatório dentro do Senior, onde buscar e quais informações na folha de pagamento. A gente conseguiu visualizar isso na segurança e eu tive que ensinar depois o pessoal do Power BI a gerar um indicador, né, com os números financeiros do impacto dos afastamentos e acidente. E depois que eu fiz isso, aí basicamente, né, caiu aquela ideia de... Bom, se não existe software no Brasil que faça a gestão tributária, se eu acabei de ter que ensinar um programador a montar um software, por que não, né, encontrar um programador aí, fazer uma sociedade e a gente montar esse software? Foi isso que a gente fez, né, com o SafeApp. Então agora temos a primeira versão comercializável, né? Foi um ano de projeto, de agosto de 24 a agosto desse ano, para a gente conseguir chegar à versão comercializável. E aí patenteamos, né? Então tá correndo no INPI, que é o Instituto Nacional lá de Propriedade Industrial, né? A patente que tem tudo aí para o próximo ano já deferir e a gente ter 20 anos para usufruir, porque foi uma invenção.
né? Não tinha nada disso ainda no mercado. E como você disse, às vezes a gente está tão acostumado na segurança do trabalho a falar de afastamento, atestado, INSS, acidente mesmo, em si, às vezes não consegue olhar para os números, porque algumas vezes até o pessoal da segurança não tem acesso Exato. à parte contábil, né? Exatamente. E alguns detalhes, então fica mais difícil a gente visualizar. Mas em contrapartida, você comentou algo bem interessante que a gente consegue comprovar para números. Quando a gente vai falar com gestores de um modo geral, eles querem saber quanto vai me custar, né? Quanto eu vou ganhar e ver o custo-benefício de tudo isso. Então, acredito que vem um diferencial e um olhar que talvez a gente, nos últimos 5 anos, não tenha olhado para isso. Empresas menores, né? Médias para grande. Então, também tá um diferencial e uma oportunidade de mercado para você que está nos assistindo ou nos escutando, né? Se você quer se especializar. Outra situação também que a gente vê que você pode comentar um pouquinho mais como é que funciona a consultoria da sua empresa, né, perante essa gestão, que não é só o software, seus cursos. Se você quiser comentar um pouquinho para nós. Sim, claro. Então, assim, como não existia o software, por exemplo, eu já tinha a consultoria, mas eu fazia isso enquanto CLT, porque eu era um consultor interno, digamos assim, nessas empresas onde eu passei. E aí, agora após, né, a gente ter, então, inventado, né, ter feito esse software, nós oferecemos esse produto. Então, tem o software que ele faz integração via API com qualquer software de folha de pagamento. Então, justamente por usar essa tecnologia API, pode ser qualquer um deles, assim. Eu falo, não, os maiores que eu conheço no Brasil de folha de pagamentos é SAP, Tovitz e Senior, por exemplo. Então, qualquer um deles faria. Né? E aí também tem a versão licenciados, né? Que é justamente para quem tem uma consultoria, né, em saúde e segurança do trabalho, quer aproveitar ou reter o seu cliente ou oferecer um novo produto, a gente licencia esse software. Então ele vai pagar a mensalidade e se por acaso ele gravar algum CNPJ, ele paga um valor ali, né, a mais quando ele grava. Né? Justamente ele poder prospectar também. Porque esses valores eles são muito proporcionais à realidade da empresa. Por exemplo, eu falei em milhões para uma empresa que fatura bilhões. Né? Se eu falar em alguns milhares de reais para a empresa que fatura pouco de milhão, proporcionalmente isso também vai chamar a atenção do empresário. E é o que você disse, né? Contra fatos não há argumentos. Né? Hoje na palestra a gente viu ali que assim, não se gerencia o que não se mede. Então muito se fala em FAP, FAI, tá, mas se eu não tenho um número, se eu não tenho uma métrica, como que eu vou comprovar que o que eu estou fazendo de gestão é bom? E eu vou pedir para você podia definir um simples para quem está nos escutando ou nos assistindo, o que são essas siglas? Porque olha só, olha sigla, tributação, daí a segurança do trabalho é mais siglas ainda. Só para contextualizar um pouquinho aqui. Claro. Então, assim, falando sobre a sigla, então tem a tríade tributária, por isso a empresa que é, né, dona do nosso software chama de tríade Prev. Então, o RAT, ele é uma abreviação ali de GILRAT, que é grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos ambientes de trabalho. Então, o nome é grande, mas é 1, 2, 3% que as empresas elas recolhem num evento S1005 do E-Social, na folha de pagamento todos os meses, com base na atividade preponderante. Depois nós temos o FAP, que é o fator acidentário de prevenção, que ele vai multiplicar essa primeira alíquota, né, de 0,5 a 2. Então, bonificando as empresas que fazem gestão e punindo as empresas que não fazem gestão de saúde e segurança do trabalho. E por último, temos o FAI, que é o financiamento da aposentadoria especial, que é a contribuição adicional, né, que as empresas aí, as organizações, elas devem recolher se elas exporem trabalhadores aos riscos, claro, desde que esteja lá no decreto 3048, no anexo 4, os riscos, né? Porque nem todos os riscos que estão no decreto estão na legislação trabalhista e às vezes há essa confusão. Desde que esteja lá o risco, esteja acima do limite de tolerância ou mesmo que seja qualitativo sem proteção, elas devem recolher esse valor adicional. Então, isso aí é a tríade tributária. E aí também, se der tempo ainda, falar resumidamente um pouquinho sobre a SEST. Não sei se a gente tem um tempinho. Temos sim, pode comentar. Então, né, a SEST é a Associação de Engenheiros e Técnicos de Segurança do Trabalho de Cascavel e toda a região. Então, por exemplo, nós temos aí alguns representantes, Francisco Beltrão, Moarama, Campo Mourão, justamente para pegar o interior ali do Paraná. Então, esse ano eu fiz palestra pela SEST sobre esse tema, em Francisco Beltrão, Moarama, Toledo e Cascavel. E assim, teve uma adesão bem grande. Então, a SEST, né, eu fundei, e qual foi a ideia na época? Justamente trazer essa importância da tributação para o engenheiro de segurança lá. É tanto que nós vamos fazer certificação voluntária também dos nossos associados. Olha que legal. Assim, todos que tiverem ali, então, um dos benefícios, né? A gente vai fazer essa certificação, tem que ter pelo menos 1 ano de associado, e depois ele pode participar do pleito, desde que tenha 30 horas de cursos no ano anterior, justamente para que o profissional possa estar sempre se atualizando.
E a nossa prova ela vai se resumir a legislações nacionais. Por quê? Porque nós entendemos que o engenheiro de segurança ele tem que entender de higiene ocupacional, né? Ali a questão também tributária e aí também de, né, muitas vezes perícias que está totalmente interligada, né? A higiene ocupacional ela acaba trazendo para os demais subsetores. E aí a SEST surgiu com essa ideia. Hoje nós estamos aí em 62 membros, tá? E nós somos a Associação Jovem, né? Faz um ano apenas que foi fundada, mas já estamos colhendo fruto enquanto associados lá. E já está movimentando também a região, né? Com cursos, palestras, que a gente sempre vê nas redes sociais ali, vocês também fazendo essa movimentação. E é importante, né? Tem várias outras associações de segurança do trabalho no Paraná e a gente também fazer esse networking com as associações, o que deu certo. Cada região tem algumas particularidades da parte industrial ou de outros setores em específico e também os cursos para poder direcionar. E você pode contar para nós um pouquinho de quais as principais dificuldades que você vê quando você vai apresentar a questão de FAP, de gestão, a consultoria, para os engenheiros aí que estão pensando em fazer seu curso, estão pensando em aplicar a própria consultoria nos seus negócios. Com certeza. Então, assim, quando nós vamos ser pioneiros em algum assunto, o bom de quem vem depois é que não precisa sofrer tanto, né? Então, nesse sentido, né, nós temos praticamente, assim, 2 públicos, tá? Então, qual que é o primeiro público? Normalmente, empresas até 200 funcionários, que elas ficam embaixo da contabilidade, e a contabilidade tem a folha de pagamento. Então, normalmente, o contador ele não é muito adepto a abrir informação. Então, assim, tem bastante resistência. Então, o primeiro passo seria, né, conhecer um contador de confiança, mostrar esses números para ele. Depois, né, para mim é consequência, que algum contador mostrar esses números para algum cliente, o restante ou ele se adequa ou vai perder cliente. Mas o primeiro ali é a maior dificuldade. E depois, quando a gente fala então em empresas, que normalmente sai essa figura do contador, passa a ter uma figura de controladoria, eles têm menos influência nessa questão de RAT, FAP e FAI. Mas daí surge então os sistemas de RH, né, o subsetor folha de pagamento e o jurídico, junto com a saúde e segurança. Então, às vezes, a saúde e segurança está debaixo da mesma coordenação nas empresas e às vezes não. E aí, quando não está, é mais um supervisor que está envolvido. Então, é mais esse trabalho de conscientizar. Porque se a folha de pagamento não entender qual é o papel dela e o que eles também podem mostrar de resultado, eles não vão abrir os números que a gente precisa para mostrar que a gestão está sendo bem feita. E aí, eu tenho o pessoal do jurídico, que hoje em dia, por exemplo, o jurídico ele trabalha muito ativamente. A gente fala tempestivamente. O que seria isso, Cleiton? Eu vi que entrou um benefício no meu CNPJ, né, o médico do trabalho, por exemplo, ele sabe que não tem a ver com a ocupação, porém, eles não conseguiram provar isso, deu NTEP. O que eles fazem? Entram via judicial. Eles nem esperam a via administrativa, porque quando a empresa entra com o processo, automaticamente o processo administrativo que estivesse correndo perde validade. E aí, quando ocorre a judicialização, né, tem um fator que o CFM ele proibiu juntar prontuário médico na defesa administrativa do FAP. Quando é judicializado, o setor jurídico pode peticionar para que seja protocolado o prontuário médico no processo. E aí, se deferido pelo juiz, ele consegue utilizar aquilo como prova e aí aumenta muito a chance de reversão de um B91 para um B31, por exemplo, né, que é tirar esse benefício como acidentário e tornar ele como um não acidentário. E outra coisa, às vezes as reclamações de alguns profissionais de segurança, não tenho tanto dinheiro para trabalhar ou não tenho dinheiro. A gente mostrando dessa forma que às vezes você pode fazer esse tipo de resgate é o modo do empresário, né, contar com dinheiro que ele nem sabia que existia, né, nem sabia que estava perdendo, e uma parcela da gente negociar, né, com o gestor e falar, não, então uma parcelinha você dá para a segurança do trabalho para a gente poder investir e melhorar as nossas práticas de gestão. Então, é assim, um olhar diferenciado que há muito tempo atrás a gente conversou aqui com outros profissionais e foi indo, né? Foi indo na parte de avaliação, de elaboração, na questão de documentos mesmo, de avaliações quantitativas, a importância de você fazer um bom levantamento de campo, fazer uma boa documentação para não estar perdendo dinheiro também futuramente, sem contar nas assessorias, né? Assessoria que também te ajuda a economizar na parte de segurança, né? E também pode te ajudar a resgatar o benefício que você tem há alguns anos e às vezes nem sabe, né? Eu acho que não custa você dar uma olhada no teu histórico e ver, né? Ou não você já tem, né? Ou não que não vai receber. Mas fica também essa importância. E, Cleiton, fale um pouquinho como são as redes de vocês, para o pessoal também seguir, né? Para daí a gente estar divulgando também esse teu trabalho e
priorizando, né? O primeiro software que tem Primeiro e software do do Paraná, né? E vindo do Paraná. E vindo do Paraná, da engenharia de segurança do trabalho em si. Então, essa importância a nível nacional e com certeza vocês logo já estão em outros mercados também. Com certeza. Então, só um pouquinho antes de falar, também sou coordenador, nós temos o curso de higiene ocupacional, periculosidade, perícias e gestão tributária que entra o FAP, lá na FAG, em Cascavel. É uma pós 100% online que só tem 3 dias, né? Então, aulas ao vivo, fica gravada, vai abrir a segunda turma agora. E fica, então o profissional ele pode estar fazendo essa gestão, se aperfeiçoando em gestão, justamente porque é isso que a gente viu. Desde a higiene ocupacional, como que eu elaboro o laudo para não criar passivo, né, ou custo para a empresa lá no final, basicamente o contexto é esse, e ainda se tornar perito oficial. Minhas redes, né, então, aí, sociais é Cleiton Santos em HOSEG. Todas elas são Cleiton Santos em HOSEG. E as redes sociais da empresa é HOSEG. Então, se quiser acessar, nos seguir nas redes sociais, convido. Tem sempre informações lá e atualizações, né, sobre a área. E lá o YouTube está Cleiton HOSEG também, convido vocês. Tem material lá, vídeos sobre a temática. Tem vários vídeos bem explicativos, né, até para os estudantes e profissionais recém-formados ou que querem se aprofundar um pouquinho mais. Então a gente vê que hoje em dia, se você não quer opção para estudar, você tem para aprender um pouquinho mais, né? Vai lá ver se é do interesse. Às vezes, comecei a gostar disso, então vamos lá e vamos trocar uma ideia com você. E com certeza te chamando no Instagram, ali nas redes sociais, troca uma ideia melhor para saber um pouco mais sobre o assunto. E me responda uma última pergunta. O porquê você decidiu vir com a sua empresa para a segunda Jornada Paranaense de Segurança do Trabalho aqui em Curitiba? Então, assim, a APS é uma associação que está fazendo 51 anos esse ano, né? Sabemos da representatividade dela para segurança do trabalho no Paraná e no Brasil. Então, sabia que é um evento que ia dar muito networking, atualizações, assim, né? Que precisamos estar sempre buscando conhecimento com outros profissionais, que é uma área muito ampla. Então, os painéis estão sendo excelentes. E sabia que, né, trazer aqui a marca, a HOSEG, o software, Ceifap, né, iria dar visibilidade pela grandiosidade do evento que a APS proporciona. Então, devido a isso, vim e tudo que estava sendo imaginado está sendo concretizado. Realmente um excelente evento, né, organizado pela APS. E aí estamos muito networking e também acabei palestrando, né? Então, hoje foi a palestra sobre tributação dentro do painel de HO. Não, muito obrigada, Cleiton, pela presença e por nos esclarecer um pouquinho mais dessa parte tributária, que alguns às vezes fogem um pouco, né? Por não gostar tanto dessa parte de números. E não deixe de assistir os vídeos e as interações ali nas redes sociais deles. Obrigada. Tchau, tchau.